Eu acho que não foi assim o título mais importante em termos de, assim, por exemplo, assim, de um título inédito para o Corinthians, né? Mas o mais importante foi que eu estava tendo a primeira oportunidade numa grande equipe, né? E eu praticamente cheguei no Corinthians desacreditado, né? A imprensa, principalmente, não confia. Alguns da imprensa, que setorista do Parque São Jorge, não acreditavam, né? Teve até um episódio que, na minha apresentação, eu atendi a imprensa, né? E aí eu fui fazer o treinamento, né? Após a apresentação para a imprensa. E o pessoal de televisão, os câmeramen, entraram também dentro do campo porque eu ia reunir com os jogadores, ia conversar com os jogadores, eles entraram. Então eu bloqueei eles, né? Eu falei, não, espera aí, nós falamos até agora e vocês vão fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas é só o meu staff e os jogadores. Depois, se vocês quiserem, eu atendo vocês de novo, após o treinamento agora. Mas dentro das quatro linhas eu não quero ninguém. E aí até um deles falou, não dura uma semana, né? Eu falei, tá bom, vamos ver então. E aí, logicamente, o trabalho foi desenvolvendo, né, Douglas? Nós começamos assim, por exemplo, em 4 partidas, nós ganhamos 10 pontos, né? Quando nós assumimos o Corinthians era a terceira rodada do campeonato, o Corinthians não tinha ganho nenhuma, tinha empatado, tinha 2 jogos dentro de casa e um fora, quer dizer, ele perdeu um em casa, né? E perdeu um fora e empatou em casa. Então, era uma situação bem caótica, né? E nós assumimos e já começamos a somar pontos, né? E como era o Corinthians naquela época, ô Nelson? Questão de estrutura, de oferecer condições de trabalho, salário. O Corinthians, na oportunidade, né? A infraestrutura do Corinthians na época não existia, né? Não existia. Existia o Parque São Jorge. O Parque São Jorge era um gramado ruim, um gramado que você não tinha condições assim de trabalho, né? Como um time que tem hoje o Corinthians tem uma infraestrutura de trabalho fora de série, né? Uma das melhores aqui do país, né? Então, mas na minha época não tinha, né? Nós não tínhamos às vezes campo para treinar, né? Nós tínhamos que viver assim aqui em São Paulo, né? De você ir para um Juventus, ir para Santo André, ir para Jundiaí, para fazer os treinamentos, porque nós não tínhamos essa condição, né? E aí foi quando nós tomamos a iniciativa, né? Existia um plano, um planejamento para Itaquera, né? Existia um planejamento, mas não existia nada concreto. Aí nós começamos, né, a cobrar essa nova situação para o Corinthians, e aí nós fomos para Itaquera, que não era o ideal, né? Não era o ideal. O centro de treinamento é onde hoje é o estádio, né? Não era o ideal, mas pelo menos a gente tinha uma casa para trabalhar, né? E a questão, assim, na presidência era o seu Vicente Mateus, que para mim foi um excelente presidente, porque ele me apoiou em todo sentido e deu condições para a gente lutar pelo título, né? O time do Corinthians, a equipe mais utilizada pelo Nelson Batista, era o Ronaldo no gol, Giba, Marcelo de Jean, Guinei, e aí vem o Wilson Mano, mal ter conseguido o título no Novo Horizontino, mas para onde você ganha um destaque e ganha um renome nacional também, ganhando o título com o Corinthians? Eu acho que não foi assim o título mais importante em termos assim, por exemplo, assim, de um título inédito para o Corinthians, né? Mas o mais importante foi que eu estava tendo a primeira oportunidade numa grande equipe, né? E eu
praticamente cheguei no Corinthians desacreditado, né? A imprensa, principalmente, não confia. Alguns da imprensa, que setorista do Parque São Jorge, não acreditavam, né? Teve até um episódio que, na minha apresentação, eu atendi a imprensa, né? E aí eu fui fazer o treinamento, né? Após a apresentação para a imprensa. E o pessoal de televisão, os câmeramen, entraram também dentro do campo porque eu ia reunir com os jogadores, ia conversar com os jogadores, eles entraram. Então eu bloqueei eles, né? Eu falei, não, espera aí, nós falamos até agora e vocês vão fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas é só o meu staff e os jogadores. Depois, se vocês quiserem, eu atendo vocês de novo, após o treinamento agora. Mas dentro das 4 linhas eu não quero ninguém. E aí até um deles falou, não dura uma semana, né? Eu falei, tá bom, vamos ver então. E aí, logicamente, o trabalho foi desenvolvendo, né, Douglas? Nós começamos assim, por exemplo, em 4 partidas, nós ganhamos 10 pontos, né? Quando nós assumimos o Corinthians estava era a terceira rodada do campeonato, o Corinthians não tinha ganho nenhuma, tinha empatado, tinha 2 jogos dentro de casa e um fora, quer dizer, ele perdeu um em casa, né? E perdeu um fora e empatou em casa. Então, era uma situação bem caótica, né? E nós assumimos e já começamos a somar pontos, né? E como era o Corinthians naquela época, ô Nelson? Questão de estrutura, de oferecer condições de trabalho, salário. O Corinthians, na oportunidade, né? A infraestrutura do Corinthians na época não existia, né? Não existia. Existia o Parque São Jorge. O Parque São Jorge era um gramado ruim, um gramado que você não tinha condições assim de trabalho, né? Como um time que tem hoje o Corinthians tem uma infraestrutura de trabalho fora de série, né? Uma das melhores aqui do país, né? Então, mas na minha época não tinha, né? Nós não tínhamos às vezes campo para treinar, né? Nós tínhamos que viver assim aqui em São Paulo, né? De você ir para um Juventus, ir para Santo André, ir para Jundiaí, para fazer os treinamentos, porque nós não tínhamos essa condição, né? E aí foi quando nós tomamos a iniciativa, né? Existia um plano, um planejamento para Itaquera, né? Existia um planejamento, mas não existia nada concreto. Aí nós começamos, né, a cobrar essa nova situação para o Corinthians, e aí nós fomos para Itaquera, que não era o ideal, né? Não era o ideal. O centro de treinamento é onde hoje é o estádio, né? Não era o ideal, mas pelo menos a gente tinha uma casa para trabalhar, né? E a questão, assim, na presidência era o seu Vicente Mateus, que para mim foi um excelente presidente, porque ele me apoiou em todo sentido e deu condições para a gente lutar pelo título, né?